Hoje, dia 1º de junho, estou aqui num lugar muito bonito, São Sebastião do Paraíso. Eu estou junto com meu colega e eu quero registrar hoje um pouco de história, porque o reverendo João Batista Pereira, ele é professor de história, né? E ele conhece um pouco, mas eu quero conhecer um pouco mais de história da igreja presbiteriana, porque ele é pastor presbiteriano, um colega distinto, mas eu quero conhecer a família dele. Reverendo, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Passos. Estou já completando 70 e... Já estou com 70... Esse mês completo 79. 79 anos? 79 anos, é Passos, Bom Jesus dos Passos. Senhor Bom Jesus dos Passos. Dos Passos. Passos é a cidade aqui próxima, né? É. O seu pai? Meu pai já é falecido, minha mãe também. Meu pai era sempre ligado à zona rural. E a minha mãe, como uma mineira, esposa de um mineiro, sempre dedicada às coisas domésticas. E minha mãe foi pamonheira. Pamonheira? Em Passos, conhecidíssima. Inclusive a Rede Globo, no programa Globo Rural, mais ou menos 50 anos atrás, fez uma reportagem de um dia inteiro com a minha mãe produzindo pamonha, trabalhando com pamonha, desde o momento que estava apanhando o milho verde no quintal. O milho era produzido na própria casa, porque meu pai tinha um pé de chácara. Certo. E aí a minha mãe, os repórteres do Globo Rural, estiveram em casa e Passos e fizeram uma reportagem que levou o dia inteiro. Como que é o nome da sua mãe? Luzia Pimenta Pereira. E o seu pai? Meu pai era Francisco José Pereira. Meu pai era casado com a minha mãe, e a minha mãe era de uma família católica, e toda a família da minha mãe era católica, mas depois a minha mãe, pela convivência com meu pai, se converteu também ao Evangelho e foi até a morte membro da Igreja Presbiteriana Central de Passos. Como é que o seu pai conheceu o Evangelho? Meu pai conheceu o Evangelho lá em Passos mesmo, porque a Igreja Presbiteriana de Passos é de 1940, por aí, né? Quando o missionário, o Dr. Eduardo Lanes, que morou em Paraíso de 1922 a mais ou menos 1933, morou aqui, o missionário Dr. Eduardo Lane, reverendo Eduardo Lane. E aí a Paraíso é a mãe de todas as igrejas dessa região aqui do sudoeste mineiro, principalmente daqui a São João do Glória. O seu pai, quantos irmãos que ele tinha? Meu pai, 11 irmãos, hoje todos falecidos. Dessa família de 11 irmãos, um dos irmãos do meu pai foi para Goiás, era membro... Você sabe o nome dele ou não? Sei, João Schettini. E os outros nomes? Pode ir falando aí o nome de algum. Seus pai, tios? Meus tios tinham o senhor era Pedro, né? Tinha muito apelido, né? Da família? Na intimidade, todo conhecia por senhor. Senhor era Mascate. Mascate? Ele fazia, comprava tecidos em Passos e algumas bijuterias e levava a cavalo para vender na zona rural de Passos. Zona rural. E nisso ele ficava mais ou menos um mês viajando pela zona rural vendendo essas coisas. E depois ele voltava para recomprar outra vez e novamente voltava, e assim ele viveu a vida inteira. É interessante que a conversão da minha mãe aconteceu muito em função do testemunho desse meu tio, porque esse meu tio era solteirão. E ele, quando não estava nas viagens pela zona rural, ele ficava na minha casa em Passos, morava conosco. Certo. E numa dessas viagens que ele fez para a zona rural, a minha mãe estava no tanque lavando roupa, e ele, sem saber cantar direito, ele cantando aquele hino: abra o coração e deixa Cristo entrar. Sabe, esse hino aí que ele solfejava, mais ou menos, algumas estrofes desse hino aí,
teve um papel muito importante na conversão da minha mãe, porque minha mãe ficava ouvindo aquilo. Abra o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Esse cântico bonito que nós cantamos até hoje teve um papel importante. E o meu tio, na sua simplicidade de um homem sem instrução quase nenhuma, instrução só primária, ele foi instrumento para a conversão da minha mãe. E os outros irmãos? Os outros, esse meu tio que foi para Goiás, ele era farmacêutico. E lá em Goiás ele morou muito tempo em Séries. Depois ele praticamente fundou uma cidade lá da região chamada Nova Glória. Nova Glória em razão do Glória aqui de perto de nós aqui. Perto de Passos? Perto de Passos, porque São João Batista. A família da mulher desse meu tio era da Ponte Alta. A Ponte Alta é um lugarejo perto de São João do Glória. Aí meu tio quis homenagear o Glória, dando nome a essa cidade de Goiás. É uma cidade que existe até hoje. Chama Nova Glória. Inclusive esse meu tio foi prefeito lá da cidade de Nova Glória. Depois ele morreu, faz já uns 20 anos que ele morreu. Mas ele tem vários filhos, um é um médico importante em Brasília, ele tem uma clínica importante. E mais outros irmãos seus, seus? Do meu pai, os outros, nenhum deles tomou a direção... fora de Passos? Todos ficaram na região de Passos. Em Passos, era zona rural de Passos. Quando eles foram se envelhecendo, eles foram indo para Passos e hoje não tem nenhum mais. Já todos são falecidos, tem a descendência de Passos. Você falou de Mascate, a descendência do seu pai era portuguesa ou não? Era. Português, do português que era... Do meu avô, pai do meu pai, era português. Você lembra do seu avô, não? Lembro. Né? Qual que é o nome dele? Pedro José Pereira. Meu avô era presbiteriano também. Eu lembro dele, baixinho, tinha uma barbinha branca, bem branca a barbinha dele, assim, sabe? E chapeuzinho na cabeça, nunca saía sem paletó pra rua. Certo. E a sua avó? A minha avó eu lembro muito pouco. A minha avó, a esposa desse meu avô, não lembro quase nada, muito pouco. Ela morreu. Você já era pequena, nova, eu era criança. Eu tenho uma vaga lembrança dela, às vezes a gente criança, almoçando lá, pegava o prato de comida, sentava numa escada e ficava almoçando ali, e ela às vezes passava, a saia dela passava em cima do meu prato de comida, e eu ficava meio aborrecido com aquilo, mas eu tenho uma lembrança muito pequena essa minha avó era italiana. Então meu avô era português e a minha avó era italiana. O nome dela você falou? O nome dela era Mariana. Mariana de quê? Mariana Schettini. Schettini? Mariana Schettini Pereira, E a avó da sua mãe? Do lado da minha mãe, Sebastião Prado chamava meu avô. E a minha avó, Laura Pimenta Prado. E eles viveram aqui na região, Fortaleza de Minas, viveram, eu não tenho lembrança se eles viveram um certo tempo em Alpinópolis, lá na antiga Ventania. Né? Ventania. Ô, reverendo, esse Pimenta da sua mãe, da sua avó, é da dona Violante também? Pimenta? Eu cheguei, quando a dona Violante era viva, eu conversei com ela uma vez, e eu não sei se guarda alguma relação, mas se guarda alguma relação, uma relação distante. Bem distante, né? Que é o Arantim Pimenta, né? Sebastião Arantes, né? Sebastião Arantes. Pois é. Que era irmão. Ô, reverendo, mas que coisa boa a gente conhecer a história, né? Pois é. Você tem uma história tão rica. A história inspira a gente. Né? E os seus irmãos? Quantos irmãos? Nós éramos 8, né? Dessa família grande, eu sou o mais velho, né? Eu recentemente perdi 2 irmãos, o Josué, que era um alfaiate, né? Ele morou em Passos, ele foi o pioneiro das indústrias de confecção de Passos. A primeira camisaria, ele chamava de camisaria, ele fabricava camisa. E um exímio costureiro, sabe? E ele trabalhou muito tempo em Passos, depois ele mudou-se para Brasília. E se ele tivesse continuado o passo, não sei, essa é uma presunção que a gente faz,
quem sabe daria certo, mas ele foi o pioneiro, foi o primeiro. O reverendo está falando de confecções porque Passos é uma cidade que se destaca pelas confecções, né? Passos hoje deve ter em torno de umas 800 a 1000 indústrias, entre grandes e pequenas, de produção de confecções, roupas. De confecção, Ô, reverendo, e mais outros irmãos seus? Bom, os outros depois de mim é o Paulo, né? Paulo Felipe. O Paulo é professor também. É interessante que ele em casa deu assim, uma direção assim, muito forte para o lado do ensino, da educação. Educação. O Paulo é professor até hoje, trabalha na Fundação de Ensino Superior de Passos, ele é diretor da Faculdade de Direito, ele é responsável pela Faculdade de Direito, e dá aula de literatura até hoje na Faculdade de Filosofia e Ciência e Letras de Passos. Então, e o outro? O Marcos é o que juiz. Foi juiz, está aposentado como juiz de direito, né? Foi professor também antes de fazer de curso de direito, de fazer concurso para magistratura. Ele acabou se transformando magistrado. Entrou para o lado da magistratura e trabalhou, creio que uns 15 anos como juiz de direito. Hoje ele está, a esposa dele faleceu faz já uns 10 anos mais ou menos, e ele está lá em Passos. Aposentado. E mais outros, doente. Os outros, aí são os dois que morreram, né? Tem o mais novo dos homens morreu também, o Chiquinho. Esse trabalhou como leiloeiro. Ele era leiloeiro, ia vender um imóvel na cidade, então ele fazia o leilão. O leilão, ele trabalhava no fórum como leiloeiro? Tinha ligação com o fórum, né? Tinha ligação com o fórum, sim. Sempre no fórum tem esse ofício. Então ele tinha essa ligação com o fórum. E ele morreu faz menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Né? Agora eu tenho as irmãs também, né? Irmãs? Tenho 3 irmãs. O nome delas? Ontem eu estive, inclusive, em Passos, na casa delas. A gente tem o costume de se juntar umas 2 vezes por mês lá em Passos, os irmãos quase todos, para a gente tomar café junto. Que coisa boa! Porque lá em casa a minha família foi sempre assim, bastante unida, e o pessoal gosta muito de se reunir. E aí então eu saio daqui, vou para Passos 2 vezes por mês, e lá a gente tenta se juntar todos para tomar café junto. Ontem a gente tomou um café, dar um abraço, pois é. O nome das irmãs. Lembrar da mãe, do pai. Bom. A Marta, inclusive eu brinco, a Marta é muito parecida com a minha mãe, sabe? Sim. Porque, inclusive, ela herdou aquele lado bem comunicativo. da mulher mineira, né? De cuidar da casa, de fazer quitanda, de fazer salgado. A minha mãe foi uma salgadeira de primeira linha, produzia salgados de muita qualidade, produzia em alta escala, assim, para vender para as festas de casamento, no aniversário. Que coisa boa, reverendo. E a Maria Isabel, que é a outra abaixo da Marta, que é casada com o presbítero da Igreja Central, com a Geu. Tem os filhos todos, 4 filhos, né? Todos eles já estão formados, um é militar, está lá na divisa com o Uruguai, chama Marcos. E os outros estão em Passos, trabalham no Banco do Brasil, trabalhou no Banco do Brasil, hoje ele está fora do Banco do Brasil. E tem o Fábio, que esse trabalha no Banco do Brasil também, eram 2 que trabalhavam no Banco do Brasil. Certo. O Fábio continua trabalhando no Banco do Brasil. E a outra irmã? A outra irmã é a Márcia. A mais nova. Professora também, professora. Né? Todos fizeram... Que ela é professora de quê? A Maria Isabel foi professora da ensino fundamental. Ela foi diretora de um grupo escolar e trabalhou muito tempo, né, nesse grupo escolar lá em Passos como diretora. Depois aposentou e agora está aposentada. Então, é mais ou menos essa situação. Eu estou aqui conversando com o reverendo João. Você está entrando na nossa conversa aqui. São Sebastião do Paraíso. Mas estou vivo. Não. Vive bem vivo. Bem vivo. O reverendo está conversando aqui a história aqui. Falou? Um abraço. Não. Tchau.
Amém. Ô, reverendo, aí, e mais quem que é? Pois é, aí então eu estava falando da questão da mais nova educação, né? Educação, né? Todos professores. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. O Evangelho foi que inspirou essa família a estudar e a vencer na vida? Ou como é que você fala assim? Eu creio essa influência do Evangelho. Foi seu pai foi fundamental. Meu pai era da zona rural, né? Ele a vida inteira ligado à zona rural. Mas quando a gente foi ficando maiorzinho, tipo, na hora de vir para a escola, ele não quis ficar na zona rural mais. Ele quis oferecer algo melhor para a família. Ele falava assim, o que eu não tive eu quero dar para vocês. Que coisa boa. Aí nós mudamos da zona rural para Passos. Aonde que era a zona rural que vocês participavam? Na região ali Urias Barbosa, não? Isso. Fazenda Bragança. Fazenda Urias Barbosa. Nós moramos num lugar chamado Aranhas. Esse lugar que nós moramos era um lugar, como nós dizemos aqui, era um ermo, sabe? Porque só tinha uma casa que era nossa. No fundo era uma mata fechada que o pessoal acreditava que tinha até onça na mata fechada, de tão fechada que era a mata, sabe? E era um lugar bem afastado mesmo do Urias Barbosa, que parece que era tio do professor José Ferreira Barbosa, lá de Franca. Tanto é que o professor Barbosa, quando vinha a Passos, ele ficava hospedado na casa lá do tio dele. Do tio dele, Urias Barbosa, Ué, eu não sabia não, porque eu estava conversando há pouco tempo com a dona Maria do Sopedo Guido Pussi, que ela é prima do professor Barbosa, ela é portuguesa e veio de Portugal. Veio de Portugal. Eu lembro do professor, do Sopedo eu lembro bem. Pedro Guido. Lembro. Ô, reverendo, mas que coisa boa, rapaz, conhecer essa grande família sua, né? Agora a gente nem pode perguntar aqui, negócio de neto e bisneto, ou sobrinho seu, você tem uma... Ixi, tenho... Minha mãe quando morreu, uns 10 anos atrás, eu creio que ela tinha já, entre netos e bisnetos, uns 60. Mais ou menos. Que coisa 60, boa, viu? Família grande, né? Família muito grande. E a família que deixou uma presença muito forte na cidade de Passos, né? Graças a Deus. O pessoal, meu pai com a minha mãe, eles eram muito preocupados em formar o nosso caráter. Assim, olha, minha mãe dizia pra gente assim, vocês vão comprar alguma coisa, naquela época era mercearias, era importe. Venda. É venda. Não fala assim, você confere o troco na hora que você receber o troco. Se voltar um centavo a mais para vocês,